João vivia numa rotina meticulosa, um ciclo monótono que ele próprio havia criado para se proteger. Seu apartamento, um santuário de ordem e silêncio, refletia a paisagem árida de sua alma. Jornalista freelancer, sua vida se resumia a artigos bem pesquisados, cafés mornos e o eco de uma solidão autoimposta. Era um homem cético por natureza. A lógica seu escudo contra as incertezas do mundo, uma armadura forjada após uma perda que o marcou profundamente e o isolou de tudo e de todos. Ele se agarrava à razão como um náufrago à última tábua, convencido de que não havia mistério que a mente humana não pudesse desvendar. Numa terça-feira chuvosa, enquanto revisava um texto sobre a queda do mercado financeiro, a tela de seu smartphone piscou. Uma notificação de SMS. Ele esperava um lembrete da operadora ou talvez uma propaganda. O que viu, contudo, o fez franzir a testa em confusão. A mensagem vinha de seu próprio número de telefone. O conteúdo era curto, enigmático e perturbador. Ele está perto. João riu, um som seco que se perdeu no silêncio do apartamento. Brincadeira de algum amigo entediado, um erro do sistema, ou talvez um daqueles golpes de phishing. Descartou a mensagem sem pensar muito, voltando à sua matéria com um suspiro. Afinal, sua vida era desinteressante demais para atrair atenções macabras. Mas o silêncio não durou. As mensagens começaram a se repetir. No dia seguinte, outra do mesmo número. Ele observa seus movimentos. Depois, mais uma. A sombra dança na sua sala. Inicialmente, João manteve sua postura racional. Verificou o celular, procurou por aplicativos estranhos, tentou ligar para o próprio número, sempre dava desligado. A paranoia, porém, começou a se infiltrar nas frestas de sua armadura. Ele olhava para as sombras no canto da sala, para o reflexo na janela, com uma nova e incômoda atenção. As mensagens se tornaram mais frequentes e assustadoramente específicas. Você deixou a caneta vermelha sobre a mesa da cozinha. Seu café está esfriando. João começou a duvidar de sua sanidade. Não havia câmeras em seu apartamento, tampouco vizinhos curiosos que pudessem ter tanta informação sobre seus hábitos banais. A sensação de ser observado tornou-se um fardo pesado, uma presença invisível que o seguia por cada cômodo. Sons estranhos à noite, um ranger de assoalho que nunca notara, um sussurro indistinto vindo do corredor. Antes ignorados, agora o mantinham acordado, suando frio. Objetos que ele tinha certeza de ter deixado num lugar apareciam em outro. Sua caneta vermelha, por exemplo, ele se lembrava perfeitamente de tê-la guardado na gaveta da escrivaninha, mas lá estava ela, sobre a mesa da cozinha, como a mensagem havia dito. O trauma de seu passado, antes adormecido sob camadas de racionalidade, começou a se reativar. Flashes rápidos e desconexos de um acidente, de uma perda dolorosa que ele se esforçava para não reviver, voltavam com força, associando-se de forma inquietante às mensagens. A linha entre a razão e o terror se esvaía. Ele tentou conversar com alguns conhecidos, mas suas histórias soavam como delírios. O isolamento, antes uma escolha, agora era uma prisão. Desesperado, João decidiu tomar uma atitude mais drástica. Contatou a operadora de telefonia, explicando a situação bizarra. A atendente, com uma voz monótona e profissional. Após verificar seus dados, informou-o de algo que fez o sangue de João gelar. Seu número de telefone havia sido cancelado há anos. Segundo os registros, ele não estava ativo e, portanto, era impossível receber mensagens dele, muito menos do seu próprio número. A ligação caiu de suas mãos. Se o número estava inativo, se a operadora confirmava a impossibilidade, então quem ou o que estava enviando aquelas mensagens? A lógica, seu escudo mais forte, havia se quebrado em 1000 pedaços, deixando-o exposto a um terror que a razão não conseguia explicar. Ele estava sozinho e ele estava perto. A revelação da operadora foi um golpe esmagador, mas, paradoxalmente, também acendeu uma fagulha de determinação em João. Se a lógica não explicava, ele buscaria outras respostas. A partir daquele momento, sua vida se transformou em uma obsessiva caçada à verdade. Horas a fio eram gastas em pesquisas frenéticas na internet,
mergulhando em fóruns sobre fenômenos paranormais, teorias da conspiração sobre tecnologia e fraudes digitais complexas. Sua mente, antes tão organizada, agora era um turbilhão de possibilidades assustadoras. A busca incessante, a privação de sono e a constante paranoia começaram a cobrar seu preço, deteriorando sua saúde mental a cada dia. Ele perdia peso, seus olhos estavam sempre injetados de sangue, e qualquer ruído o fazia saltar. As mensagens, antes apenas ameaçadoras, começaram a adquirir um tom mais pessoal, quase íntimo. Referências a detalhes de sua infância, a conversas esquecidas, a eventos que apenas ele conhecia. Lembra-se do esconderijo no carvalho, onde está a moeda da sorte que seu avô lhe deu. Como alguém poderia saber de coisas tão específicas? Essa nova dimensão das mensagens o impulsionou a revisitar lugares antigos de sua memória, a vasculhar caixas empoeiradas no sótão, a folhear álbuns de fotos que não via há décadas. Cada detalhe que se encaixava nas mensagens era como um prego martelado em seu caixão de sanidade. Foi durante uma dessas buscas febris, enquanto remexia em uma caixa empoeirada no fundo do armário, que seus dedos tocaram algo frio e familiar. Puxou para fora um telefone celular antigo, um modelo descontinuado há anos, esquecido ali. Era o seu primeiro celular, aquele que ele usava antes de seu número ser cancelado. Uma pontada de estranheza o atingiu. Por que ele guardara aquilo? Com as mãos trêmulas, conectou o carregador. Para sua surpresa, o aparelho ligou, a tela acendendo com um brilho fraco e nostálgico. E lá estavam elas. Todas as mensagens que o aterrorizavam nos últimos dias, perfeitamente salvas na caixa de entrada daquele telefone antigo. Ele está perto. A sombra dança na sua sala. As mesmas palavras, a mesma sequência, o mesmo remetente, seu próprio número. Ao lado do telefone, na mesma caixa, havia um pequeno diário de capa de couro. João nunca fora de escrever diários, mas algo o impeliu a abri-lo. As primeiras páginas eram anotações banais, mas as últimas estavam preenchidas com uma caligrafia frenética, quase ilegível, permeada por um desespero palpável. Ele começou a ler, e a cada palavra um arrepio gelado percorria sua espinha. O diário descrevia exatamente a mesma sequência de mensagens que ele estava recebendo agora. A paranoia, a sensação de ser observado, os objetos fora do lugar, a busca desesperada por respostas. A verdade o atingiu como um raio. O diário era seu. A caligrafia era, inequivocamente, a sua. Ele não estava recebendo as mensagens. Ele as havia recebido no passado. Ele foi a vítima anterior, o remetente de sua própria agonia. As anotações no diário eram um relato vívido de sua própria paranoia e desespero, uma saga de terror que ele havia vivido, mas convenientemente esquecido. Um véu se rasgou em sua mente. O trauma de seu passado, aquele acidente ou evento que ele reprimira, não era apenas uma perda. Era algo muito maior, algo que o havia deixado com amnésia parcial, um bloqueio mental que o impedia de lembrar daquele período sombrio. A presença não era uma entidade externa espreitando nas sombras, era o seu próprio medo, a manifestação de um terror que ele havia gerado e de alguma forma esquecido. A última anotação no diário era uma mensagem, idêntica à última que ele havia recebido em seu celular atual. A frase final, escrita com uma urgência quase febril, cravou-se em sua mente. Eu preciso avisar o próximo. Eu preciso me avisar. Um nó se formou em sua garganta. Se ele foi a vítima, e as mensagens eram dele enviadas de seu telefone antigo, quem era a próxima vítima? E por que ele precisava se avisar? A resposta, ele sabia, estava prestes a se revelar, e prometia ser ainda mais aterrorizante do que qualquer sombra que dançasse em sua sala. A compreensão finalmente se assentou sobre João, pesada e inegável, como uma mortalha. Ele não era uma vítima inocente, mas um elo em um ciclo tortuoso, um loop de tempo e terror que ele mesmo havia instigado. A presença não era um fantasma, um demônio ou um hacker engenhoso. Era o eco de seu próprio pânico, a manifestação do medo que ele havia nutrido
e que agora, de alguma forma inexplicável, se projetava através do tempo e da tecnologia para assombrar a si mesmo. Ele foi a vítima, e agora, com a lucidez brutal de sua descoberta, ele se tornava o remetente, o arauto da desgraça para a próxima pessoa que cruzasse o caminho daquele número. A ironia era cruel. A operadora de telefonia havia informado que seu antigo número seria reativado para um novo usuário. A revelação atingiu João com a força de um soco. Ele estava enviando as mensagens, os avisos aterrorizantes, para a próxima pessoa que teria seu número, ou talvez para uma versão futura de si mesmo, uma versão que também esqueceria, que também seria engolida pela paranoia. O ciclo parecia indestrutível. Uma luta interna mais feroz do que qualquer confronto físico irrompeu dentro dele. Como parar aquilo? Ele tentou destruir o telefone antigo, aquele artefato amaldiçoado que parecia ter vida própria. Bateu-o contra a parede, jogou-o no chão. Mas o aparelho, embora amassado e com a tela trincada, persistia em emitir um brilho fantasmagórico, suas notificações piscando. As mensagens paravam por um tempo, ou mudavam de tom, como se a presença estivesse reagindo às suas ações, adaptando-se, zombando de seus esforços. O diário, por sua vez, resistia a todas as tentativas de ser rasgado ou queimado, suas páginas amareladas e a caligrafia frenética parecendo zombar de sua impotência. Foi então que a ideia germinou, uma semente de esperança em meio ao desespero. Se ele era o remetente, ele poderia mudar a mensagem. Ele poderia quebrar o ciclo, não pela destruição, mas pela redenção. Decidiu enviar uma mensagem final, não de medo, mas de aviso e talvez de uma estranha forma de compaixão. Uma mensagem que tentaria desvendar a verdadeira natureza do ele, daquela presença que não era externa, mas intrínseca. Para quebrar o ciclo, no entanto, ele precisaria de mais do que uma mensagem. Precisaria de uma escolha drástica. Ele não poderia destruir a ameaça, pois a ameaça era ele mesmo, seu próprio medo internalizado. A resolução não era sobre aniquilação, mas sobre aceitação e prevenção. Ele aceitaria a presença como parte de si, uma cicatriz de um trauma antigo, e tentaria alertar o próximo, o futuro, sobre a verdadeira natureza da sombra. João pegou o telefone antigo, cujas mensagens ele havia recebido, e agora enviaria. Seus dedos, antes trêmulos de medo, agora digitavam com uma determinação sombria. Ele enviou a última mensagem. Não era um grito de terror, mas um sussurro de compreensão. Ele aceitou seu destino, a verdade dolorosa por trás das mensagens. A última cena o mostrava sentado, não mais aterrorizado, mas com um olhar de resignação e sim um leve alívio. A batalha com a presença havia terminado, não com uma vitória esmagadora, mas com uma paz agridoce. Ele agora sabia que era o monstro que gerava o medo e também a salvação que poderia alertar. A câmera focou no telefone antigo, que agora enviava uma mensagem final, mas com um tom diferente, para a próxima vítima, para a próxima versão de si mesmo ou para o novo usuário daquele número. A mensagem piscava na tela, fria e inescapável. Não tenha medo do que está perto, tenha medo do que está dentro de você. O ciclo não havia sido destruído, mas transformado. E João, o remetente, finalmente encontrou sua estranha paz.